rumo ao interior. Hoje estamos em Alfândega da Fé para falar com Clara de Sousa Alves, conhecer um pouco mais sobre o seu percurso no mundo da política, a sua passagem pela JSD e outros projetos que tem em mão. Por isso, vamos conversar com a Clara de Sousa. Obrigada. Antes de mais, por nos receberes aqui na tua terra natal. Estamos em Bragança e queria que nos falasse um bocadinho mais sobre o teu percurso. Como é que começaste do direito, passaste para a política? Bem, antes do direito, Sim. Eu tenho que confessar que direito nunca esteve na minha mente. Desde pequenina, vocês veem, portanto, eu nasci, eu cresci aqui e convivi sempre com muitos animais. Se forem à minha aldeia e perguntarem, provavelmente tem que estar a Clara há de estar a andar em qualquer lado, Okay. com um cão, com um gato, e sempre tive muita proximidade com os animais, sempre acompanhei o meu pai e sempre pensei, vou ser veterinária. De repente cheguei ao 10º ano e, sabe lá, mas porquê? Fui para Humanidades. A meio pensei, bem, isto não é bem o caminho que eu quero seguir para veterinária. Ainda tentei fazer ali uns exames para depois poder ingressar em veterinária, sempre com a ideia de veterinária. As pessoas na minha aldeia às vezes comentavam assim, o que é que vais fazer, o que é que vais seguir? De ser veterinária, certamente. Eu cheguei ao 12º ano e comecei a pensar, bem, se calhar veterinária não é bem aquilo que eu quero fazer no futuro, porque apesar de gostar muito de animais, veterinária não é só fazer festinhas e conscientemente tu já tinhas feito uma decisão, foi querer para Humanidades. Tal e qual. E porquê que eu porquê que eu tomei essa decisão? A minha mãe trabalhava num escritório de solicitadores, o meu padrinho era solicitador, bem, eu passava férias, fim de aulas, sempre lá, ia ao tribunal, conhecia as senhoras que trabalhavam no tribunal e de alguma forma no meu subconsciente começou-se a materializar a ideia do direito. E eventualmente poder ser advogada e de seguir direito. E portanto no 12º isso, mesmo no final do 12º isso tornou-se claro para mim e decidi escolher direito. E é engraçado porque na altura, no processo de decisão, sentada à mesa com os meus pais, eu dizia, bem, e agora para onde? Para onde é que eu vou? E os meus pais disseram, bem, a decisão é tua, és tu que vais escolher, nós não queremos interferir em nada com aquilo que é a tua decisão. Uma altura tão difícil que ainda somos tão novos, não é? Muito, acho que é um processo muito prematuro, é uma decisão que impacta a nossa vida com uma dimensão indescritível. Sim. E portanto eu estava ali com muitas indecisões, pesquisas e o que é que eu vou fazer e para onde é que vou. Bem, e cheguei à conclusão da pesquisa que eu tinha feito que o melhor era a Universidade de Lisboa e portanto devia de ser a minha primeira opção. A quilómetros e quilómetros daqui, não te assustou essa ideia? Nem pensei. Nem pensei. De repente, quando saíram as colocações, e saíram em setembro, e comuniquei aos meus pais, bem, e os meus pais disseram, ok, tudo muito bem, tens consciência que demora 7 horas de autocarro para chegar a Lisboa e portanto não vai ser possível vir ao fim de semana. De repente eu comecei a pensar, ora bem, se calhar isto não foi a melhor decisão que eu podia ter tomado e decidi, enfim, procurar outras soluções no âmbito do direito, mas muito mais próximos. Comecei a procura de soluções no Porto, em Braga, e portanto optei por ficar no Porto, eu tinha família lá, e assim fui para direito e assim fui para o Porto. Isto para dizer que o percurso ou o sítio onde nós nascemos e onde crescemos acaba por moldar de forma consciente ou inconsciente o nosso futuro. E perguntas-me, vou tratar por tu. Sim, com certeza. Perguntas-me, bem, tu foste para o direito porque querias seguir política? Não. Ainda não fazia parte sequer do teu... Mas havia um interesse ou não? Já interessavas-te por alguma parte política, pelo menos ver nas notícias? Sim, eu sempre me interessei por política na medida em que a política sempre esteve presente à mesa. Sim. Portanto, desde comentários a noticiários, bem, tinha o lastro do meu avô ter sido presidente de junta, do meu pai ter sido presidente de junta, mas nada de política propriamente dita. A política que eu conhecia era a política de comentar que é a decisão, muitas vezes por aí que se começa, não é? E sempre tive gosto, sempre foram discussões muito profícuas com a família e, portanto, nunca estive envolvida diretamente com nada. De repente, quando ingresso na faculdade, já no Porto, alguém me aborda e diz, bem, se calhar tu tens que começar a pensar se queres seguir alguma ideologia, se não queres. E eu já desconfiava de qual seria a minha ideologia. É muito engraçado também perceber porquê. No 12º ano, nas aulas de História, às tantas dava por mim, e as aulas de História eram passadas entre mim e o professor a discutir e a debater. O professor também tinha uma ideologia política
percebi eu diferente da minha, e portanto aquilo começou-se a tornar um incómodo para mim. Um incómodo para mim de chegar a casa e disse, na aula de história tive com o professor e passamos a aula toda a discutir. E de repente na semana seguinte, em casa, eu voltava a dizer, olha, aconteceu exatamente a mesma coisa. E de repente os meus pais disseram, bem, se calhar tens de pensar se ideologicamente te inseres em algum sítio. E claro, percebi que não seria na ideologia do Até porque PSD. a partir de quando fazemos 18 anos já temos também de tomar aqui decisões e perceber para que lado é que nós caímos. Mas não é fácil, e não é fácil quando não somos fomentados, desde logo, a discutir a política, a discutir as decisões, e portanto acho que isso também facilitou o meu processo. Mas lá está, nunca me envolvi, sempre percebi que tinha aquela ideologia, mas nunca me envolvi politicamente. Depois na faculdade tive o desafio de ativar a estrutura da JSD em Alfândega. Ajudei no processo de ativação da estrutura, na altura não era eu que estava à frente da estrutura. Depois comecei também a seguir a atividade da distrital, também muito fomentada por quem estava na distrital na altura, e de repente fui entrando devagarinho nas discussões de tudo e mais alguma coisa. Claro, as discussões que para mim faziam sentido e aquilo que me levou a juntar à JSD foi a minha indignação com o estado atual das coisas e a minha indignação com, no fundo, aquilo que era a minha vida, enquanto estudante no Porto, de Alfândega da Fé. E eu percebia que não havia igualdade perante colegas meus. Sentiste isso quando chegaste lá? Muito. São temas que eu acho que não se falam. Não se falam. Pensamos que é só connosco, pergunta-se com os outros. Exatamente. Pronto, ok, vamos ignorar a situação. Exatamente. Mas eu acho que foi todo este processo que me ajudou a concluir que eu também não podia só indignar-me. Tinha que fazer alguma coisa. Certo. E portanto, claro que a mim me indignava eu vir à sexta-feira e passar 2 horas no autocarro, os meus pais terem que fazer 40 minutos de caminho para me irem buscar o autocarro, mais 40 minutos de caminho para eu chegar a casa. No domingo exatamente a mesma coisa, ou seja, eu ficava com o sábado para aproveitar, ver a família, estudar, etc. E portanto, para mim já uma indignação muito grande eu não ter as mesmas oportunidades que os colegas meus tinham e em 10 minutos iam para o metro e estavam em casa perto dos pais e tinham um problema a meio da semana e era resolvido facilmente, enquanto que eu tinha que me virar sozinha. E tu já tinhas feito uma escolha de não ir para tão longe como Lisboa e ter ficado um bocadinho mais perto. Começa aqui até logo a problemática de vivermos numa zona remota, completamente, sim, sem dúvida. Mas portanto, alguém me dizia na altura de ingresso na JSD, bem, tu não te podes só indignar, tu tens que perceber aquilo que podes fazer. E aquilo que eu achei que podia fazer era, naquilo que era a minha margem de atuação, tentar gerar esta indignação em mais pessoas e unirmos-nos em prol daquilo que é a luta pelo interior, a luta pela igualdade de oportunidades, no fundo, a luta por este território. Começar a trazer as verdadeiras questões para cima da mesa. Exatamente. Recordo-me perfeitamente das primeiras atividades da JSD, na altura era a distrital, que estava também a ajudar a impulsionar as conselheiras, sobre a ferrovia, sobre o porquê de não termos aqui, quais as possibilidades de termos a ferrovia, o que é que isso impactava nas nossas vidas ou não. E isso, claro, acabou por moldar também a minha decisão depois de fazer política na JSD, de começar a fazer política também na própria distrital e depois de seguir o meu rumo dentro da própria distrital, que também sempre teve como grande bandeira a coesão territorial, porque no fundo acabamos por ser um conjunto de jovens que todos sentem exatamente a mesma coisa e todos querem essencialmente a mesma coisa, que é lutar por um país absolutamente igual do ponto de vista das igualdades, quer nasce em Faro, quer nasce em Alfândega da Fé, quer nasce... Eu tenho que fazer aqui uma confissão, que eu digo que sou da Alfândega da Fé, mas eu sou de uma aldeia. Uma aldeia que tem 11 pessoas. Que é Sardão, é essa? Exatamente. Que tem 11 pessoas e, portanto, eu sei o que é viver no interior, eu sei o que é... Que às vezes, eu acho que já nem pensamos. Acho que há muita gente que não tem noção que ainda existem aldeias, e há bocado falavas que a tua avó ainda não há internet na aldeia. A malta da cidade não se lembra que ainda há este tipo de sítios. É impensável pensar que estamos tão evoluídos, claro. Não é? Sim. E percebo que o tipo de problemas que se sentem no litoral, não é? São muito diferentes dos tipos de problemas que se vivem no interior. Enquanto no litoral as grandes dificuldades é o trânsito, são os problemas deles, é a realidade. Exato, o excesso da população, as filas, etc. Aqui, se calhar, se vocês forem a uma aldeia, as pessoas vão ficar felizes por vos verem, porque
não é todos os dias que vêm pessoas novas, Sim. às vezes é a carrinha do pão que vai levar o pão à aldeia que é a única pessoa que realmente se vê diferente. E temos um grande contraste entre aquilo que é a vida e os problemas do interior com os problemas do litoral. Eu acho que é tão importante, realmente, se estamos aqui e tu estando nesta aldeia ou nesta zona do país, conseguir levar estas problemáticas também para quem realmente vive na cidade e que não tem noção nenhuma do que acontece, porque eu acredito que eles quando venham conhecer estas zonas e tudo mais, é tão de passagem que acabam por não se perceber realmente e porque não sentem na pele estas Sim. A verdade é que se vocês olharem para trás vão se deslumbrar com a paisagem. Sim. É um território lindíssimo que está cheio de potencialidades a todos os níveis. Nós pensamos nisto numa perspectiva muito embelezada, muito bonita, mas muito superficial, porque a verdade é que o território está a ficar cada vez mais desertificado, cada vez mais envelhecido. As pessoas que cá estão, os jovens, têm necessidade, como eu tive, de estudar para fora, e muitos deles vão estudar e vão procurar oportunidades, vão procurar trabalho, porque infelizmente aqui não há, e isso acaba por conduzir ao envelhecimento da população ao problema que agora temos. Sim, então começaste na JSD, que ainda te mantens, certo? E há esta problemática e que levas esta problemática. A meio do caminho não sentes vontade de desistir porque parece que as pessoas não te dão ajudas ou não vos ouvem, porque eu acredito que não seja fácil levar estas problemáticas e sensibilizar para se conseguir chegar a uma conclusão e conseguir realmente aquilo que nós pretendemos, que os jovens voltem e que haja mais trabalho. Dificuldades há, claro, até pelo simples motivo de nós sermos muito poucos. Sim. Por exemplo, a Distrital de Bragança, a JST Distrital de Bragança, uma distrital forte em termos de potencial, mas do ponto de vista de número é pequena. E o resto do interior, as distritais do resto do interior são exatamente iguais. E portanto, claro que temos muita dificuldade em sensibilizar o resto das pessoas do partido, da JST, para aquilo que são as problemáticas daqui. Agora, nós também temos um esforço acrescido em fazer com que essas pessoas realmente percebam realmente estas dificuldades, esta dicotomia, esta necessidade. E, portanto, que acaba por não ser só uma necessidade das pessoas que cá vivem e das pessoas que cá estão, acaba por ser uma necessidade de todos. Se pensarmos assim numa perspectiva muito macro, a verdade é que se calhar conseguimos resolver alguns dos problemas do litoral ou resolver os problemas do interior. E portanto temos que pensar nisto não como um problema daquelas pessoas que lá estão, que são poucas e portanto se calhar já nem vale a pena pensar nelas, mas num problema de todos, do país inteiro, porque nós temos 80% do território que é interior. A maior parte do nosso país é interior. Devemos abandonar. É que tem tanto potencial e há tanta coisa bonita para se descobrir. E depois nota-se as diferenças, que é Lisboa tem uma coisa que é praia e tudo mais, mas depois nós quando começamos a subir, temos as praias fluviais, que eu acho que e o nosso vinho, que era maravilhoso também. A comida, o vinho, as paisagens, o ar, a qualidade de vida, é tudo bom. Olha, o não ter trânsito de manhã, eu acho que é uma coisa maravilhosa e que ainda não se dá valor. Mas então neste teu percurso depois também não te ficaste só pela JSD, tens feito outras coisas também, dás aulas também na faculdade, mas depois tens outros projetos a par da JSD. Como é que surge aqui o Europa 21? Ora bem, a Europa 21 surgiu de um projeto, inicialmente nós percebemos, no fundo a Europa 21 começou com um conjunto de jovens a pensar que havia aqui um vazio. Havia aqui um vazio porque a maior parte das pessoas não sabe o que é que a Europa faz por nós no dia a dia e faz muitas coisas. E portanto começamos a pensar, se calhar nós temos que nos aproximar ou ajudar a aproximar a Europa das pessoas nomeadamente dos jovens, e notamos que há uma grande necessidade de levar a Europa aos jovens e de bater a Europa e de desformalizar um bocadinho, de abrir um bocadinho de portas da Europa, e a Europa 21 serviu muito nesse propósito. No fundo, nós acabamos por, o nosso grande objetivo é dinamizar aquilo que são os pilares fundamentais da União Europeia, da Europa, às pessoas, aos jovens, claro, é o nosso foco, mas às pessoas no geral. E portanto surgiu com 2 ou 3 pessoas a pensar, 2 ou 3 pessoas que nem sequer estavam em Portugal, portanto estavam a trabalhar fora, porque emigraram, e depois regressaram e de repente uma pessoa começou a falar com outra, e começámos a juntar e realmente a perceber que havia aqui uma grande necessidade de levar a Europa às pessoas e também
de recordar um bocadinho aquilo que pode ser a nossa iniciativa, a nossa atividade, aquilo que nós podemos dar e o nosso contributo, e a Europa 21 depois assume isso como claro, não é? Sim, e na prática como é que vocês chegam aos outros, e se não a conhecer também, não é? E que querem ouvir os jovens, como é que vocês fazem? A Europa 21 acaba por ter várias atividades, claro que nós, todos nós trabalhamos, todos nós temos uma vida e também temos aqui algumas dificuldades acrescidas quanto a isso, mas no fundo pensamos bem o que é que nós próprios gostaríamos de fazer. Bem, nós gostávamos de estar à volta de uma mesa, a beber um bom vinho e a conversar sobre os temas que nos interessam. E surgiu o Copo com a Europa, onde no fundo discutimos vários assuntos, numa perspectiva, claro, da Europa e da União Europeia, com alguém, claro, de referência, que consiga também dar contributos de valor para a discussão, mas o nosso objetivo é não tanto aqueles eventos formais, de estar alguém a falar, um orador, até por protocolar, os jovens não chama tanta atenção. E o nosso objetivo também é um bocadinho auscultar. Sim. É ver qual é a sensibilidade dos jovens para os vários temas. Sim. E portanto, o Copo com a Europa no fundo é isso, termos ali a possibilidade de informalmente estarmos a debater um tema sobre a Europa, até bebermos um vinho, estarmos descontraídos, conhecermos pessoas, fazer networking e no fundo, aproximar a Europa das pessoas e certamente que depois de uma sessão do Copo da Europa as pessoas vão para casa sensibilizadas e se calhar a comentar em casa e a comentar com os amigos e a passar a palavra que é a Europa e quais são os problemas que atualmente enfrentamos, quais podem ser as soluções. E o Copo da Europa acontece em muitas zonas do país, não é só, por exemplo, aqui em Bragança. Não. O Copo com a Europa é absolutamente descentralizado. Nós não temos nenhum critério para a organização, no fundo é um bocadinho em função da necessidade. Vamos tentando sempre ter atividades em sítios diferentes, já fizemos em Serpa, o nosso primeiro Copo com a Europa foi na Régua, enfim, porque está também ligado muito ao setor do vinho, portanto achámos que era um bom ponto de partida. Em Serpa fizemos ontem em Viana do Castelo, no navio Gilientos, porque era sobre a defesa e achámos que faria todo o sentido, mas o objetivo também é descentralizar. A Europa está em todo lado, está em Bragança, mas também está em Faro, também está em Viseu, também está no Porto e também está em Lisboa, é verdade. Quando eu falo do interior e do litoral, eu não digo obviamente que o interior é melhor que o litoral, que temos que ficar no interior. Exatamente. O meu objetivo não é de todo fomentar a divisão, mas o oposto, que é voltar a chamar o interior para o centro da discussão, voltar a incluir o interior naquilo que são as decisões de dia a dia, nas decisões políticas que no fundo acabam por... E costuma ser isso a temática principal ou vai variando de evento para evento? Não, vai variando muito. Já foi defesa, já foi a Europa no seu geral, agora já nem me recordo que temas é que foram debatidos, mas enfim, agora pelo contexto que nós temos, em Serpa também focámos a defesa, mas não só a defesa, mas pelo contexto que atualmente vivemos e pelo contexto geopolítico que hoje temos e com os desafios, enfim, que foram surgindo desde logo na Ucrânia e depois com a eleição de Trump, acaba por ser um tema da espuma do dia, não é? Da atualidade, que acaba por também suscitar muito maior interesse. E dizia há bocadinho, é verdade, nós ontem ficámos deliciados, porque as perguntas não terminavam. Os jovens estavam muito interessados em colocar perguntas. Claro que também se sentiam à vontade, isso também ajuda, não é? E temos um ambiente absolutamente informal, se calhar os jovens sentem-se muito mais à vontade de colocar as questões, a tentar perceber qual é o futuro, quais podem ser as soluções e um bocadinho desprendidos, não é? Desprendidos de um rótulo, desprendidos de tudo, que possam, no fundo, participar ativamente, sem qualquer restrição e dar a sua opinião sem ter medo de serem censurados, de serem, enfim, de algum modo retraídos por aquilo que é o seu pensamento e a sua visão sobre a Europa. Sim. Falavas que há muito esse tema, falaste muito sobre o interior também, tenho trazido para cima da mesa. Não sei se consegues fazer um balanço, se sabes mais ou menos, que tipo de problemáticas é que vêm trazendo sobre o interior, se há assim uma que até seja muito recorrente, que seja sempre muito falada, ou é sempre assim, pronto, há várias questões e não há nenhuma... No interior, a questão que acaba por ser mais levantada é a questão da mobilidade. Sim, uma problemática para todos. E portanto nós temos um grande problema, que é a mobilidade, não temos grandes alternativas, dizias há um bocadinho bem, aqui não há trânsito, e às vezes era uma coisa que eu costumava comentar, as minhas amigas todas do Porto, diziam, bem, eu quando era pequenina ia a pé para a escola, ia sozinha, eu
para a escola, a minha mãe tinha que me levar todos os dias de carro, porque a escola ficava a 14 km. Pois. E portanto, acho que o maior problema é mesmo a mobilidade. Porque no fundo, nós temos aqui tudo. Todas as potencialidades, desde. Estamos a ir à Folha da Fé, temos a cereja, temos a amêndoa, temos a azeitona, temos aqui potencialidades enormes no território que têm de ser aproveitadas. Mas para serem aproveitadas precisamos de duas coisas. Pessoas, para as aproveitar, e depois precisamos de criar condições para essas pessoas aproveitarem essas potencialidades. Se até conseguimos que uma empresa se venha sediar aqui para a transformação, vamos imaginar, da cereja. Essa empresa tem que ter lucro, tem de exportar o seu produto. Bem, nós aqui temos dificuldades acrescidas na exportação do produto, porque tem que fazer o caminho para o Porto, tem dificuldade em chegar para o Porto. É verdade que estamos muito mais próximos da Europa, sim, não é? Até pela proximidade que temos à fronteira, mas falta-nos a acessibilidade. Se calhar se tivéssemos o TGV, se calhar se tivéssemos o comboio de alta velocidade, seria muito mais fácil garantir que as empresas aqui teriam condições para seguir a sua atividade, ter lucros, exportar, criar riqueza, não só para a empresa, mas também para o território. Porque uma empresa cria lucro, é o objetivo principal, mas tem que ter trabalhadores, tem que ter pessoas, vão-se criar oportunidades para as pessoas que cá estão poderem continuar e se calhar para as pessoas que estão fora pensarem em regressar. E portanto, acho que a mobilidade hoje em dia é das maiores dificuldades do interior, que tem de ser resolvida, claro, com urgência. Mas... E achas que está em planos ser desenvolvida ou vai-se só falando e depois quando começa-se a resolver? Apesar de sabemos que são coisas que demoram, não é? Sim. Não é feito de um dia para o outro. Sim. Eu dizia há bocadinho que não há nenhuma caixinha mágica claro. onde nós possamos tirar uma solução e se resolve o problema de um dia para o outro. São questões que são faladas. Sei que já há estudos a serem feitos, mesmo para o TGV, para o comboio de alta velocidade, mas que para nós parece um bocadinho ingrato porque estamos sempre a ver o que vai acontecer muito a longo prazo. E nós queríamos coisas um bocadinho mais imediatas, não é? Que não é fácil, não é? São decisões que implicam muitas coisas e muita burocracia e está tudo associado, mas que no fundo nós começamos a ficar um bocadinho, não vou dizer desesperados, mas desencantados com a lentidão com que as coisas ocorrem. Porque essa lentidão, aquilo que vai fomentando é agravar o problema que já existe. E isso nota-se muito, não só no comboio, mas se dissessemos assim, temos uma rede de transportes impecável. Sim. Não, quem estuda em Alfândega da Fé, que estuda em Lisboa, que estuda em Coimbra, na Covilhã, no Porto, muitas das vezes tem de se deslocar a Mirandela, a Macedo Cavaleiros, para apanhar o autocarro, para depois conseguir chegar ao seu destino. Portanto, isto não é fácil, é uma logística que no fundo é para os resistentes, que conseguem fazer isso tudo, estudar, e para as festas também faz parte, mas no fundo conseguir estar no centro do mundo. Ontem alguém dizia, eu acabo por trazer sempre o interior, à descrição estávamos a discutir o interior. E estávamos a discutir uma atividade que ocorreu em Miranda do Douro, que é o Summer Camp. E eu perguntava então, uma das pessoas que participou, perguntava então, o que é que achaste de Miranda do Douro? Não fazia ideia. Pois. Miranda do Douro também faz parte de Portugal, nós pensamos que é ali uma coisa que está ali para o fundo e que ninguém quer saber. Mas há pessoas lá e aquilo ainda tem atividade, até agir. Pensei, bem, é isto que falta. É isto que falta. A divulgação também. Esta sensibilização de que, bem, o interior também não é só um território esquecido e deserto, não é um monte de pedras que para ali existe. Há pessoas, há vilas, há cidades que têm valor, que podem ser aproveitadas, muitas delas que já estão a ser aproveitadas e que têm de ser um projeto. Mas é difícil chegar a elas, eu sinto isso. Às vezes eu também costumo partilhar que é muito mais fácil apanhar um avião e ir conhecer um outro destino do que conhecer o interior do país, porque depois não há autocarros para se chegar. Por exemplo, o Festival Paredes de Cora, uma coisa incrível que acho que valorizou imenso e se nós conhecemos Paredes de Cora hoje em dia é por causa do festival, sinceramente, mas e para lá chegar? Não é? Sim. E para lá chegar. Difícil também, é verdade. É um caminho que é verdade que ainda precisa ser percorrido. Isso a pandemia ajudou-nos um bocadinho. Sem dúvida, completamente de repente ficámos fechados, não é? Ficámos fechados no nosso país e começámos a explorar aquilo que tínhamos. Eu própria dei por mim a fazer férias com as minhas amigas e até costumava ir para fora. Exatamente. Ir para o Alentejo, ir para o interior, enfim, mais do sul, conhecer outras coisas que se calhar, noutras circunstâncias, não teriam ocorrido. Sim, tu durante a semana vais até Lisboa para trabalhar ou ficas sempre mais por aqui? Ora bem, a minha semana eu em Lisboa
estou geralmente de terça a sexta-feira. Sexta-feira venho de Lisboa para o Porto, que é onde dou aulas no final do dia. Depois, sábado de manhã, venho para Bragança, que até acabo por sempre ter atividades no fim de semana. Segunda-feira é dia de trabalho político também, portanto acabo também por ter atividades. Segunda-feira à noite volto a dar aulas no Porto, portanto vou de Bragança para o Porto e depois terça-feira vou para Lisboa. É interessante porque, apesar de ir para Lisboa, regressas sempre a casa. Isso foi uma coisa que eu sempre fiz. Aliás, as minhas colegas às vezes na faculdade chateavam-se um bocado e diziam: vais outra vez, já foste no fim de semana passado e não ficas cá no meu fim de semana. Eu sempre fui assim. Mas porque queres manter, gostavas de ficar mais por aqui ou nem pensas nisso? Ou pronto, não estás já habituada? Não, penso muitas vezes. Aliás, isto são as minhas raízes, está? A minha casa, estão as pessoas de quem eu gosto e portanto é sempre onde eu venho desembocar, não é? Venho desembocar a casa. Claro que gostava de ficar cá, claro que gostava, mas também percebo que a nível de oportunidades elas são escassas. Sim. Não é? Porque é interessante e questiono isso porque como vais para Lisboa, deverias ter ficado fascinada ou por Lisboa, pelo Porto, fascinada pela cidade, não é? Temos tudo e pronto, ok, a terra está lá e volto só uma vez por mês para visitar os pais. E é interessante porque porque todas as semanas regressas e fazes muito trabalho, desenvolves muito trabalho aqui na zona. Isso acho que é... Mesmo o trabalho político, eu quando encarei este desafio, encarei mesmo como um desafio. Sim. E encarei-o um bocadinho com alguma responsabilidade de... nós sempre tivemos um bocadinho a sensação, e muito mais no interior, de que, bem, enfim, em alturas legislativas era tudo muito engraçado na campanha, de repente havia uma série de pessoas que ganhavam, que eram eleitas, depois as pessoas nunca mais subiam. E a mim às vezes gostava um bocadinho de ouvir, foi para lá para Lisboa e depois não quis saber mais da terra. Pensei, eu tenho que ser diferente. Primeiro já era, eu sempre tive esta ligação, mas depois comecei a pensar, isto está aqui um problema. As pessoas estão muito distantes da classe política, muito distantes. Eu tenho que fazer um trabalho para aproximá-los. Claro que eu tenho que fazer esse trabalho naquilo que é o meu público-alvo, que são os jovens, mas não pode ser só os jovens. E que me faço um esforço acrescido por vir, por estar perto das pessoas, por ouvir aquilo que são as preocupações, por participar nos eventos, por conhecer os desafios da Alfândega da Fé. Não são os mesmos de Freixo de Espada à Cinta, não são os mesmos de Mogador, não são os mesmos de Macedo. Cada território tem a sua particularidade e é importante nós, quando digo nós, digo classe política, que tenha a sensação e a noção, sobretudo, daquilo que são as necessidades do território, das especificidades do território, que é diferente, mas que tem de estar próximo das pessoas, porque se nós não estivermos próximos das pessoas, deixamos de ter um bocadinho... Nem as pessoas se sentem integradas? Nem ouvidas, nem Exato. Integradas, nem sentem que vale a pena termos aquilo que temos há 50 anos, que é a nossa maior riqueza, que é a democracia. E, portanto, esse trabalho começa também connosco. E foi aí que, é verdade, dizes-me assim, mas isso custa-te, porque eu antes vinha à casa no fim de semana, e vinha à casa para ir ver a minha avó, para estar com a minha mãe, para estar com o meu pai, para estar com o meu irmão. Tu perguntas-me agora, continuas a fazer isso? Eu vou-te dizer, muito pouco, porque eu venho a casa sempre com qualquer coisa para fazer, ou vou para Freixo, ou vou para Alfândega, ou vou para Mogador, ou vou para Miranda, e às vezes dou para mim a chegar a casa ao sábado à noite, como foi ontem, hoje ainda tive um bocadinho de manhã, mas chegar a casa à noite, bem, os meus pais já estão a dormir, acordo no dia seguinte de manhã para ir para qualquer outro sítio e deixo um recadinho em cima da mesa a dizer, tive cá, beijo. A minha proximidade, e isto a minha mãe diz muitas vezes, porque na altura da campanha ela disse, pronto, olha, se tiveres a oportunidade vai ser bom porque vais passar mais tempo cá. E agora ela diz, tu nunca paras em casa. Eu pensei que isto ia ser diferente, mas não é diferente porque eu também não quero. Porque acho que se nós vemos que há um problema, eu tenho muito isso, se eu detecto um problema e se eu tenho a ínfima possibilidade de fazer alguma coisa para o melhorar, eu tenho que o fazer. E portanto, eu tenho que me aproximar das pessoas, eu tenho que estar perto das pessoas, eu tenho que perceber. É verdade que eu tenho a facilidade de estar cá e de saber o contexto, mas há muitas coisas que eu não sei, muitas particularidades do território que eu também não tinha noção e que agora, claro, que há coisas que me despertam muito, muito mais. Sim, sem dúvida. Já só ouviu falar que tens uma paixão, nota-se perfeitamente, não só pela política, mas tens uma paixão também muito por esta zona do país e por isso pergunto-te o que é que significa para ti o interior. Tudo. O interior para mim é a minha vida, não é? No fundo é onde eu cresci, é onde eu vivi
e é onde eu continuo a morar, mesmo que seja só durante uma noite. Assim a correr, poucas horas a correr. Mas Sim, pelo menos vais defendendo e vais trabalhando para sim. desenvolver o que Não, isso é isso também é uma preocupação, que é, para além do trabalho político que eu faço cá, eu tento levar isso, no fundo, para aquilo que são as minhas funções agora enquanto deputada. E se há um assunto qualquer na educação que vai ser debatido e que eu acho que o interior tem que ter voz, eu vou e questiono e faço parte da discussão. Isso também, lá está, é um trabalho que só é possível se eu conseguir auscultar aqui as necessidades nos vários setores, na educação, na agricultura, na coesão, nas políticas públicas, porque, no fundo, a classe política serve para fazer para estabelecer um elo de ligação entre os problemas das pessoas e a solução. E, portanto, esse elo só consegue estar equilibrado a partir do momento em que nós temos noção daquilo que são as necessidades das pessoas e quando nós tentamos fazer também alguma coisa para contribuir para a solução e ou pelo menos para o debate, para inserir o debate e para sensibilizar as pessoas para essas questões. Sim, é tão importante, pelo menos já se levar para debate, ou já se saber que existe, detectar o problema. Claro, foi um gosto conversar contigo. Obrigada. Muito obrigada. Que mantenhas essa paixão, porque nota-se mesmo nas tuas palavras que há uma paixão intensa aqui pela zona e pela política. Obrigada e que haja mais pessoas como tu. Obrigada eu. Termina assim mais um episódio. Obrigada e até à próxima.